Tem gente que faz história em campo, nos gramados, e tem gente que muda a história sem mesmo tocar numa bola. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que veste, coleciona e conta todas essas histórias aqui. E levou essa paixão num nível tão grande que virou recorde mundial. Quer saber um pouco mais dessas histórias? É só ficar aqui com a gente. O Essa Tem História de hoje é super especial porque está com o recordista mundial de coleção de camisas de time, com Cássio Brandão, ele que é empresário e colecionador, e vai tentar contar essas histórias aqui. Cássio, eu queria te agradecer por ter aberto aqui o seu museu, o seu império das camisas para conversar com a CNN Brasil. E eu já quero te perguntar logo de cara, qual que é o tamanho dessa coleção? Aqui a gente tá vendo só uma parte, ó, só o que a câmera tá pegando. A gente vai mostrar todas aqui, mas qual que é o tamanho dessa coleção? Pô, obrigado por estar aqui com a gente. Hoje são 7.112 camisas. A gente acabou de fazer o último inventário, então todas as camisas são catalogadas, fotografadas, a gente tem todo um detalhe, você falando de Guinness e tudo mais. No fundo, eu sou só mais um apaixonado por futebol como você e como todo mundo que assiste a gente aqui. Mas eu quero saber, como é que começou isso? Qual que foi a sua primeira camisa? São 25, quase 26 anos. Eu tenho a lembrança desde uma empresa que eu trabalhava, que sobrou um pouquinho mais de dinheiro, eu fui ali e comecei a comprar algumas camisas de outros times. Começou muito conectado à paixão, assim. Então, eu venho de uma família de classe média baixa, eu cresci na periferia de classe média baixa, eu cresci na periferia de São Paulo, e era muito difícil conseguir camisa de futebol nos anos 80. Era uma tarefa dificílima. Eu sempre fui um menino ligado em ouvir histórias. Eu era sempre um menino que estava ali olhando pro tio e o tio contando aquela história, eu queria saber. E a camisa tem esse poder de contar histórias e de satisfazer um pouquinho da paixão do menino lá, apaixonado por futebol, que não podia ter as camisas. E é sobre contar essas histórias, é sobre poder preservar um pouquinho, um pedacinho. Cada vez que a gente puxa uma camisa aqui da Arara, a gente tá puxando uma história. Tá puxando uma história de derrota, uma vitória, uma superação, uma história de um craque. Mas qual que é o seu item mais valioso dessa coleção toda aqui? É difícil escolher um item, sou pai de 3, mas é a camisa da rainha. É a camisa que o Pelé usa na Seleção Paulista e Seleção Carioca. Você vai mostrar pra gente? Sim, tá aqui, ó. Já deixei ela no... Essa camisa é uma camisa única, foi usada pelo Pelé, essa camisa, no jogo da Seleção Paulista contra a Seleção Carioca, no Maracanã. E essa camisa, além de ter os autógrafos de todos os jogadores dessa partida, e é muito legal aqui, porque a gente vai batendo, a gente tem... Aqui o Pelé aqui. O Pelé aqui, exatamente. Edson igual a Pelé. E essa é a camisa mais valiosa, mas, de novo, é sobre a história, né? A gente não tem como colocar valor nisso, né? E não é isso, sim, né? Assim, óbvio, de novo, o Alambrado, ele é uma empresa que, sim, como toda empresa se orienta para o lucro aqui, as camisas estão à venda, a gente faz negócio, mas Pelé, especialmente, é um olhar muito de preservação, e essa camisa já teve no Museu do Futebol, já foi a Manchester, já foi a Londres, já rodou. O mundo é um pouco do que a gente tenta fazer, de dar visibilidade para contar a história desse personagem espetacular que foi o Pelé. Mas agora, eu vou até fugir um pouquinho do roteiro aqui. A gente tá falando de uma camisa da década de 60. Visivelmente é uma camisa mais antiga, mas ela tá perfeita e ela viajou o mundo. Como é que funciona para preservar essas camisas? Quais são os cuidados que precisa ter com um tecido desse, né, com material desse? Sim. Vocês estão vendo aqui que tem um controle, então a gente tem uma proteção para luz solar. Luz solar é a pior coisa que pode acontecer com uma camisa. Então a gente controla aqui nesse espaço que vocês estão aqui, é o nosso acervo, né? Então é um espaço que fica fechado. A gente, na loja, tem algumas camisas, as camisas naturalmente não ficam lá à venda e as pessoas não podem encostar nela. Elas ficam organizadas com esses cabides mais largos, com controle, como vocês estão vendo, de temperatura, de umidade e de iluminação. Então são os 3 controles básicos que a gente tem aqui. Então a gente está o tempo inteiro cuidando, controlando para que ela possa viver mais e estar com a gente por mais 50, 60, 70 anos. A gente já vai entrar na parte dos famosos, mas eu tô vendo aqui que o Cássio não é ciumento, porque eu tenho um ciúme com as minhas camisas de futebol. Não, eu sou ciumento, assim. Mas você não é ciumento, porque eu tô aqui tocando a camisa do Pelé, a gente já mexeu nessa coleção toda. A gente deveria estar de luva aqui, justiça seja feita, tem as luvinhas espalhadas aqui, mas você tá liberada, Ludi, tá? Pode. E tanto o Cássio não é ciumento, porque ele já emprestou camisas para nada mais, nada menos do que 2 figuras aí mais bombadas da atualidade, mas eu vou começar por ela, que já tem o seu CPF brasileiro, que é Lewis Hamilton. Eu lembro muito das fotos viralizando dele aqui no Brasil com o Jaco do Brasil. Sim. Você vai me contar essa história e depois você vai mostrar o Jaco. Eu vinha numa narrativa, eu queria muito que o Hamilton vestisse Pelé, então a brincadeira era um Sir vestindo o rei,
lá atrás, e aí o time de comunicação, o time de estilo do Hamilton, a gente teve uma conexão super boa, e a gente fez uma cocriação, ele quase vestiu o Denner, a gente ficou dando umas viajadas, e a gente chega naquele agasalho, que é um agasalho que conecta muito com o Hamilton. Ele é de 94, né? O Hamilton era menino, a primeira Copa que ele tem lembrança, é de uma marca inglesa, que é a Umbro, e tá conectado à morte do Senna, né? O Hamilton com tudo, a Copa ali em junho, o Senna tinha acabado de morrer em maio, e a gente fez essa homenagem, mas com um olhar muito de estilo, porque parece que aquele agasalho foi feito pra ele, assim. E aí eu empresto esse agasalho pro Hamilton no GP, e aí aquele dia foi uma loucura, foi muito legal. Aquele agasalho era um agasalho da comissão técnica de 94, então só foi usado pela comissão e lembra demais do é tetra, eu sou apaixonado por ele. Falamos do Hamilton. Agora a gente vai falar de Bad Bunny, que eu lembro muito dessa história, também lembro do casaco dele que viralizou. E ele tinha feito uma homenagem parecida no Peru, mas a do Brasil foi muito especial. Sim. Ele vestindo Pelé em um outro item da década de 60 também. Sim. Como é que foi essa conexão aí com o Bad Bunny? Ele latino, tem tudo a ver, né? Total. O Benito é demais, né? Os estilistas do Bad Bunny, os estilistas do Bad Bunny nos procuram, vão à nossa loja e, cara, vocês têm coisas aí. Eles que procuraram a gente. Hamilton, a gente procurou o time, ficou com essa narrativa do Sir vestindo o rei, mas o Bad Bunny a gente foi procurado e eles tinham visto um agasalho nosso, que é parecido com o que ele vestiu, que estava no Museu do Futebol. E isso foi meio referência, eles viram que estava lá com o crédito do Alambrado Futebol e Cultura, eles nos procuraram. Mas o que a gente gosta de fazer é contar história, né? Então eu não queria só pegar e dar um agasalho para eles, então os estilistas vieram aqui, a gente começou a conversar e fizemos essa cocriação e batemos essa bola. O Bad Bunny, os estilistas levaram pro Bad Bunny o agasalho de 58, que o Pelé vestiu, o agasalho de 66, que foi da coleção do Pelé, também da Copa da Inglaterra, e uma camisa do Valdir Pérez de 78, Adidas. O Bad Bunny é patrocinado pela Adidas, e no Peru ele tinha usado um agasalho da Adidas, então eu achava que ele ia vestir Adidas, mas ele tomou a decisão certa de usar esse agasalho, que é muito estiloso. Lindo! Que é a cara dele. É muito legal esse agasalho. Super preservada a peça. Super. Esse é um agasalho de 1966, né? É a transição entre a atleta, a Umbro, chega a vestir o Brasil na Copa de 70. Né? O Brasil veste 3 uniformes na Copa de 70. É lindo, né? Lembrando que a Lud passou álcool, a mão dela tá limpinha, tá tudo bonitinho. E esse é um agasalho da Umbro, produzido pela Umbro na Copa de 66. Ele ficou ali a seleção brasileira usando entre 66 e 69. E a gente tem um carinho enorme por ele. A gente falou bastante do Pelé, a gente falou de outros ídolos também, mas aqui a gente não é ciumento, a gente vai falar de Maradona. Eu quero que você me mostre a camisa mais especial que você tem no Maradona, mas a gente quer falar também um pouco dos detalhes dela, porque camisa é moda, gente. É moda, e a moda vai e volta, a gente percebe ali nos detalhes. Me mostra ela. Essa é uma camisa do Napoli, do Maradona, 1991. Olha, gente, linda! É uma camisa super especial, ela foi usada somente em 2 jogos, camisa cheia de significados, usada pelo Maradona em 2 jogos. Tudo que a gente mostrou aqui são camisas usadas por jogadores, são camisas que a gente chama de Match Worn Shirts, né? Match Worn Jerseys, são camisas que foram usadas mesmo. Essa é uma camisa que o Maradona usou pelo Napoli e é espetacular. E olha como ela é bem anos 90, né, que a gente tava falando. Olha a gola dela, o cintilante aqui no detalhe de toda a camisa, o patrocínio centralizado. Vira aqui pra gente ver o 10 Maradona. Impressionante o que o Maradona fez no Napoli, impressionante quanto ele quanto é apaixonante a história dele lá e o quanto... E o que ele representa pra lá até hoje, né? Impressionante. E manga comprida. Sim, manga comprida. Essa camisa especialmente foi usada só em 2 jogos, um deles contra a Inter de Milão lá no Giuseppe Meazza. Dá pra ir num casamento com essa daqui tranquilamente. Traje de gala. Traje de gala. Essa é traje de gala, a gente é apaixonado por essa camisa. Quando essa camisa veio, quando a gente tava negociando, ela parecia muito grande. E aí a gente ficou, será, quais eram as medidas? E é muito maior do que a altura do Maradona. E aí o PVC conseguiu umas imagens do Correio de la Serra desse jogo. Tem tipo 30 centímetros de camisa pra fora. E tinha uma nota num jornal lá na época que os jogadores estavam reclamando que eles só fizeram camisa G, então todo mundo, os jogadores grandes estavam reclamando que era pequeno e o Maradona reclamando que era muito grande. Então tem um pedação de camisa sobrando, assim, é bem... E ela é grande mesmo. Ela é bem grande, ela é um tamanho... Foi usada em poucos jogos, somente em 2 jogos, e ela é G, então todas foram produzidas em tamanho G.
Cássio, a gente já foi pra Itália, agora a gente volta pro Brasil, porque tem mais camisa aqui. Eu poderia ficar aqui horas, dias, meses, que vai precisar, né? Super convidado, super convidado. Pra gente contar mais histórias dessas aqui. Mas ele deixou aqui separadas e eu quero saber essas outras histórias. Vamos começar... Vamos, você escolhe. Bom, por essa aqui do Corinthians, vai. Ah, que legal. Por que será? Por quê? Por que será? Por que será? Essa é a camisa mais antiga que se tem notícia da história do Corinthians. Não existe hoje registros de camisas anteriores a essa. Então essa é uma camisa de 1955. Se você reparar, tá vendo que parece um tapetinho? Sim, é lindo isso, né? A linha era cinzida, então era um processo... As camisas aqui, naturalmente, todas... O processo totalmente manual, né? Então, tudo super e olha artesanal. A manga elástica que fica mais... A manguinha aqui com esse elástico, esses detalhes, produzido pelas malharias Atleta. E a gola? E a gola é espetacular. Essa camisa, ela ficou em uso de 1951, esse modelo, de 1951 até o final dos anos 60. Então, Rivelino jogou muito com essa camisa, o Garrincha joga com essa camisa. Então, a gente tinha a preta e a branca aqui, a listrada e a branca, e essa camisa é... camisa mais bonita da história do Corinthians. Você falou camisa mais bonita da história do Corinthians, mas eu sei que você coleciona, conta a história de todas. Essa foi a primeira, mas quantas camisas do Corinthians a gente tem ao longo da história? No Manto Alvinegro, que é esse livro que eu lancei há pouco, o Corinthians jogou com 165 modelos diferentes. Então o Corinthians já está passando dos 6.300 jogos e nesses 6.300 jogos foram 165 modelos diferentes. Naturalmente, entre 1910, na primeira camisa bege do Corinthians, até os anos 50 foi uma produção menor e depois a gente vem acelerando e hoje a gente tem aí 3, 4 camisas sendo lançadas todos os anos. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Essa camisa é muito legal. Porque essa é uma camisa comemorativa do jogo de número... Se sumir essa camisa, vocês já vão saber quem foi. Quando o Zagallo completou 100 jogos. E cintilante, né? Também demais. Muito característico da época. Super. Elástica aqui na gola, essa gola maravilhosa. Essa é a camisa do Tetra, né? Então essa camisa linda, com a homenagem... O Zagallo ganharia uma camisa com 100 jogos, depois com 250. A gente tem a de 250 jogos também. E com um autógrafo do... Grande Zagallo, com o número, não poderia ser diferente. 13. E as camisas, elas precisam dar uma atualizada também, porque a gente tá vendo que essa aqui é claramente a do Tetra, né? E já tem as 4 estrelas aqui. Porque essa camisa ela já é de 1995, né? Quando o Zagallo completa essa marca histórica no comando da seleção. Já faz muito tempo, gente. A gente precisa de uma outra aqui. Tudo bem que teve a do Penta, mas a gente quer mais uma, né? Precisamos, Pelo amor de Deus. Mas agora, tem os 24, né? 70, 94. Estados Unidos de novo. Isso. Próxima. Essa daqui é uma camisa que o Botafogo, das camisas mais bonitas que existem hoje no Brasil, a camisa do Botafogo é espetacular. E eu adoro essa camisa porque ela é uma camisa usada pelo Jairzinho, produzida pela família do Newton Santos, das malharias Newton Santos, com autógrafo do Garrincha. Vocês querem mais alguma coisa? Suco de Botafogo de manga longa. Eu ia falar, olha com a numeração o número azul, atrás. Que é espetacular, Espetacular. Que é linda, linda camisa. Essa estrela solitária do Botafogo. Sim, é demais. E não tem como falar de camisas de futebol ai, meu Deus, e não falar do maior de todos, Edson Arantes do Nascimento. Essa é uma camisa de jogo do Pelé, do último ano dele jogando pela seleção brasileira. E essa é aquela camisa que se você pensa no Pelé, você pensa nele com ela. Camisa né? do coração. É a camisa do coração. Isso é 1976. Né? Essa é uma camisa também de jogo do Pelé, com a dedicatória pro Dedé, e aí a gente vai recuperando essas histórias todas, ele assina aqui como Edson Pelé ainda, mesmo ele mudando ali em 74, para algumas pessoas ele ainda autografava. E essa camisa carrega, para mim, essa é a camisa que carrega o simbolismo do futebol brasileiro, que carrega a importância do Pelé, que uma camisa dispensa... que a gente fala de valor imensurável, essa aqui. Essa camisa é xodó. Nem eu acredito que estou perto dela. Toquei nela. E super bem conservada. Super bem conservada. Super bem. Olha isso aqui. É esse processo que a gente faz. Você pode ver, né, que tem sujeiras, é uma camisa antiga, tem manchas, mas... exatamente. Gente... Essa camisa vai completar 50 anos. Gente, xodó. Essa aqui é maravilhosa. Demais, né? Vocês perceberam que a gente mudou de lugar, porque em meio a essa coleção enorme aqui do Cássio, ele tem uma outra de Cássio paralela do nosso corintiano aqui, porque aqui nós temos
a história do Cássio no Corinthians contada em camisas, não é? Sim, Cássio Ramos joga 712 partidas pelo Corinthians, vestindo 62 modelos de camisa diferentes. Meu primeiro livro é contando um pouco a história do Cássio através das camisas. E aqui a gente tem todas as camisas que o Cássio vestiu, todos os modelos de camisa que o Cássio vestiu. Todas elas são camisas usadas pelo Cássio, todas elas camisas de jogo, como essa, que é da estreia dele contra o 15 de Piracicaba. 2012. E o resto é história. E o resto é história, vestindo o número 24. Ele depois ele conquista a titularidade no jogo contra o Emelec. E aí a Libertadores a gente sabe tudo o que aconteceu, como por exemplo... Eu ia chegar nessa parte, porque eu vou te dar uma tarefa dificílima. Tô me adiantando. Quando fala de Cássio é que rola uma emoção, rola uma conexão ainda maior, né? Não só de nome. O maior jogador da história do Corinthians, pra mim, é o Sócrates. Vamos lá. Cássio, polêmico. É porque a gente não pode conectar a história do Corinthians a títulos, de verdade. Né? Se a gente vai pra uma lógica de, o cara que mais ganhou, então o Rivelino não entra na história? Sim, o Rivelino sim. o jogador mais espetacular da história do Corinthians. O Cássio é o maior vencedor da história do Corinthians. Mas eu vou te dar uma tarefa árdua agora. Tá bom. Você vai ter que me contar 2 histórias. Escolhe 2 aí do Cássio e me conta 2 histórias. Você tá fazendo eu escolher filho favorito. Não. Defesa mais importante da carreira, Diego Souza. Essa é a camisa que o Cássio ainda hoje suja. Essa camisa foi trocada com o Diego Souza no final daquela partida. Olha. E essa camisa é absolutamente Com certeza o torcedor do Corinthians lembra, mas o editor vai colocar umas fotos aqui pra lembrar ainda mais. O Cássio já falou algumas vezes que foi a defesa mais importante da vida dele, mais do que a do Moza, mais do que... E eu tava até comentando aqui com este Cássio, que se eu penso no Cássio, logicamente eu penso ele de camisa amarela, justamente por conta da história ali que ele tava vestindo amarela em 2012 e tudo mais. Mas olha quantas outras cores de camisa, quantos outros modelos. Essa é a camisa do Mundial. Essa é uma camisa... Essa camisa que o Cássio usa no Mundial, camisa até hoje suja. Essa camisa tem uma história muito legal, porque a gente tem o photomatch, que a gente chama, que é quando eu pego essas sujeiras, pego o número da camisa e bato com a foto da partida. E essa camisa tem um photomatch perfeito. Então, essa é a camisa. Por exemplo, esse detalhe aqui na caixa. Exatamente. No X do caixa. Vai aparecer. Na foto da partida, na foto do jogo contra o Chelsea, a gente tem essa que a gente chama de photomatch, né? A gente faz esse encontro, a gente pega as medidas, pega todos os detalhes, todas as sujeiras. Por que a gente não lava a camisa? Porque essa sujeira ajuda... Conta a história. Conta a história e a certificar essa camisa. Então, essa, por exemplo, é uma certificada. Mas você falou 2, eu já vou roubar no jogo aqui. Sabia? Essa é a camisa do Cássio no gol do Romarinho contra o Boca, primeiro jogo. Ele joga de preto porque as camisas, o Boca amarelo e azul, e as camisas do Corinthians eram amarelas e azuis nesse ano. Então ele teve que jogar com o uniforme número 2, uniforme de linha. Como os patrocínios também marcam muito, lembro muito disso aqui. A gente tá falando de camisas gigantes, históricas, e todas vão carregar essa história. Mas tem alguma que ela não é tão midiática assim, ela não é tão badalada assim igual essas, mas que pra você, assim, vale muito, assim, que tem uma história muito profunda, digamos, pra você contar pra gente. Tenho 3 filhos, tenho que pagar boleto todo começo de mês de 3 escolas. As camisas têm valor, estão à venda. Se amanhã chegar um cara aqui e falar que quer comprar tudo, eu vou vender, tá tudo certo. Mas tem uma camisa que eu não vendo. De jeito nenhum. Qual? Essa camisa é a camisa do meu primeiro jogo. O primeiro jogo da minha vida, 6 de dezembro de 90. Eu lembro o cheiro desse dia, eu lembro de tudo perfeitamente. Aquele é um dia que eu queria morar nesse lugar. Eu queria morar ali na Verde do Pacaembu, no portão principal. E é ele que te forma. E ele que faz isso. Tudo ele isso, é isso. A primeira dia. experiência num estádio, ela não tem explicação. E essa é a camisa que o Neto usa no 6 de dezembro de 1990, jogo contra o Bahia, 2-1. Eu tô menino, 7 anos, vendo o Neto, ele bate a bola, uma chuva absurda. Anos 90. Anos manga 90. longa, argola, finta, calunga. Antes e aí você pensa no Neto, você vai pensar numa camisa muito parecida com essa aqui. Essa camisa, ela vai morrer comigo, ela vai ficar comigo até o último dia da minha vida. Depois dessa conversa, dá pra gente dizer que o futebol ele não fica só no gramado, só na arquibancada, ele fica nas camisas, ele fica em quem
escolhe guardar e colecionar e contar essas histórias. Eu queria muito te agradecer por ter aberto o seu museu, sua coleção, por ter contado as suas histórias. E quero voltar mais vezes, porque aqui, ó, a gente tá vendo, ó, tem muitas outras camisas aqui que eu acho que a gente pode ficar horas conversando. Você está mais do que convidada para a gente continuar essa conversa. A gente acredita demais que camisas podem contar histórias, que a graminha, que o ingresso, que tudo isso, e que a gente precisa preservar mais a memória do futebol. E que a camisa, ela nos teletransporta diretamente para aquele momento, para aquela emoção que a gente sentiu, e eu tenho certeza que você que está aí assistindo essa Tem História deve ter pensado numa camisa, ou deve ter lembrado de algum jogo, de alguém que vestiu alguma camisa, e é por isso que a gente está aqui contando essas histórias. Até a próxima, e eu vou voltar, hein? Por favor, um prazer.